Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Vamos separar as gavetas, tenho sido muito crítico ao que o Botafogo vem fazendo em 2025, não tem como ser diferente, muitos problemas extracampo que acabam entrando no gramado e o Botafogo hoje é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro. Ontem vimos a classificação do Palmeiras revertendo um quadro dificílimo, tinha perdido por 3-0 na altitude de Quito e fez 4-0 para cima da LDU no Allianz Parque. Então, com Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores e disputando o título do Brasileirão, temos um G7. O Botafogo está em 7º, hoje classificado para a pré-Libertadores de 2026. E a classificação para a fase de grupos agora vai até o 5º colocado. Tomara que o Botafogo consiga disputar essa vaga, consiga entrar logo na fase de grupos da competição internacional. Até o planejamento fica mais tranquilo quando o time se classifica logo para a fase de grupos da Libertadores. Pois bem, galera, como eu disse, separando as gavetas. Daqui a pouco eu falo sobre o Botafogo ter que vencer o Mirassol amanhã às 18 horas, lá em Mirassol, jogo difícil pelo Brasileirão. Antes eu quero falar a respeito de grandeza. O Botafogo, com todos os problemas, é um gigante do futebol brasileiro e sul-americano. Felizmente, ganhou Brasileirão e Libertadores ano passado, também para conseguir aparecer novamente no cenário. Não adianta ser grande, gigante, por conta da história, títulos que ficaram no passado, é claro que a gente lembra. Aliás, uma dica, tá na Globoplay, um documentário espetacular sobre o título da Conmebol de 93, na Globoplay, Botafogo e seus heróis improváveis. Vejam, vale a pena. Então é claro que o Botafogo venceu em outras épocas, mas tinha que conquistar e conquistou o Brasileirão e a Libertadores. A gente espera que o Botafogo busque novamente taças a partir do ano que vem. Mas quero falar a respeito de grandeza de clube. Só um time, aqui que está a questão, eliminou o Palmeiras de Abel Ferreira antes de uma semifinal de Libertadores. Abel Ferreira está disputando a 6ª edição de Libertadores dele pelo Palmeiras. Ele chegou anteriormente a 2 finais e venceu Santos e Flamengo. Chegou a mais 2 semifinais. Foi eliminado em uma pelo Atlético Paranaense e em outra pelo Boca. E na 5ª disputa do Abel de Libertadores com o Palmeiras, ele foi eliminado pelo Botafogo dentro do Allianz Parque. Ele tinha chegado a 4 semifinais consecutivas. Só um time eliminou o Palmeiras de Abel Ferreira antes das semifinais. E foi o Botafogo. E agora ele disputou de novo uma semifinal, perdeu de 3-0 em Quito, venceu por 4-0 no Allianz e vai para mais uma final. Em 6 disputas ele chegou a 5 semifinais. Só o Botafogo de 2024 eliminou o Palmeiras de Abel Ferreira antes de uma semifinal. E essa história de, no Allianz, os 90 minutos são muito longos, que o Abel Ferreira falou bastante durante a semana, o Estevão tinha dito ainda no gramado do Newton Santos, após a derrota do Palmeiras para o Botafogo no primeiro jogo das oitavas do ano passado. O Fogão fez 2-1, com gols de Luiz Henrique e Igor Jesus. Ainda no Newton Santos, entrevistado após a partida, o Estevão falou que no Allianz, 90 minutos são muito longos. Igor Jesus disse, antes da partida do Allianz, que falar até papagaio fala, o Botafogo chegou a abrir 2-0 lá, tomou o empate depois, ainda teve aquele momento difícil no final, o gol bem anulado, o Gustavo Gomes tocou com a mão na bola, depois o Gabriel Menino bateu a falta no travessão, falta que não foi falta, e o Botafogo se classificou com 2-1 no Rio, 2-2 em São Paulo. Gigante, Fabiano, mas o Botafogo em 2024 investiu corretamente, Arthur Jorge era um grande treinador, claro, cada time disputando com as armas que tem. Lembremos que o Luiz Henrique foi substituído no intervalo. Depois o Arthur Jorge disse que preferiu poupar oitavas de Libertadores contra o Palmeiras no Allianz. O treinador falou que preferiu poupar o Luiz Henrique para que ele pudesse jogar pela seleção brasileira com mais tranquilidade. Sabe quem entrou no intervalo? Matheus Martins. E ajudou a decidir a classificação, foi importante nos 2 gols, deu uma assistência, o Igor Jesus fez o primeiro gol lá, o Savarino fez o segundo com assistência do Matheus Martins e o Botafogo se classificou. Se classificou também contra o São Paulo, pegou o Peñarol, fez 5-0, se completou um ano ontem na primeira partida,
Na verdade, completou um ano semana passada. Ontem, a classificação para a final completou um ano. E na final, o Botafogo fez 3-1 no Galo, com 1 a menos desde os 40 segundos, porque o Gregory foi expulso. Isso é gigantismo. Isso é um time colossal. Ninguém conseguiu fazer o que o Botafogo fez. E o Glorioso ainda foi campeão brasileiro. E na antepenúltima rodada, eu já estava até em Buenos Aires, na terça-feira, dia 26 de novembro, com a torcida lotando o Puerto Madeiro, Botafogo e Palmeiras no Allianz. Os dois times com 70 pontos, o Palmeiras à frente por conta de critério de desempate. O Botafogo foi lá dentro de novo e fez 3-1 com Gregory, Savarino e Adrielson. E o gol do Palmeiras irregular, validado, mas tinha impedimento no lance. 73 pontos, viajou para a Argentina, o Glorioso venceu o Galo na final, voltou, o Botafogo bêbado fez 1-0 no Inter, depois venceu o São Paulo, sagrando campeão brasileiro também. Então o Botafogo é um gigante do futebol brasileiro, e isso precisa ficar claro, mas é claro que nós queremos vencer cada vez mais, queremos conquistar. É muito bom, estou vendo agora os palmeirenses, os flamenguistas comemorando as vagas na final da Libertadores, e é muito diferente também você observar que times que estavam conquistando antes do Botafogo conquistar estão chegando novamente, mas agora é uma situação diferente. O torcedor do Botafogo fica um pouco mais tranquilo vendo rivais decidindo o título. Só que a gente não quer ficar muito tempo longe disso, não. A gente quer ver o Botafogo mais à frente, brigando novamente pela Libertadores, pelo Brasileirão, por Copa do Brasil, que é extremamente importante. Agora eu quero voltar a ganhar até Carioca. Tá na hora também, o último foi em 2018. Entendo o Botafogo se planejar de outra maneira, mas se der, que ganhe o estadual também. Disputar tudo como clube grande, que é muito importante na caminhada do Palmeiras. É que o Abel Ferreira, por exemplo, ontem completou 5 anos à frente do clube. Projeto longevo. O projeto na base do Palmeiras. Ontem nós vimos o Alan desfilando futebol. Palmeiras que revelou recentemente Estevão e Endrick, estou falando já de estrelas mundiais. O Estevão no Chelsea, o Endrick com dificuldades mais no Real Madrid. Quem joga no Real Madrid tem que ter muito nível. E agora o Alan, um pouco mais velho que os dois, despontando também, sem contar outros, como o Luiz Guilherme, que foi para o West Ham, e jogadores como Vitor Reis, zagueiro, que foi para o City. O Palmeiras toda hora revela, tem resultado esportivo, tem resultado financeiro. Há pouco mais de 10 anos, a base do Palmeiras era tratada como chacota, uma das piores em times grandes no Brasil. Foi feito um trabalho, no início deste ano, o Flamengo tentou levar o diretor de base do Palmeiras, pagando muito, mas ele permaneceu por palavra, por gratidão à Leila e à instituição também, e continua fazendo um grande trabalho por lá. O Palmeiras revela, o Palmeiras utiliza os jogadores da base na transição em condições muito interessantes, porque é um time que está sempre bem colocado na tabela, então não coloca jogador de base por desespero, e o Palmeiras consegue vender muito bem. É um trabalho, reitero, longevo. Nem sempre foi assim. O Botafogo, galera, viu a SAF ser implementada em meados de 2022. Em 2022 ainda, brigou para ir para a Libertadores, não foi por pouco, foi para a Sul-Americana. Em 2023, deveria ter sido campeão brasileiro, quando ninguém esperava, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Em 2024, com pouco tempo de projeto, o Botafogo ganhou o Brasileirão e Libertadores. É claro que o John Textor cortou o caminho. O Palmeiras começou uma reestruturação em 2014, um pouco antes talvez, com Paulo Nobre injetando muito dinheiro e depois pegando de volta sem cobrar juros um presidente aficionado pelo clube, mas o Palmeiras tinha sido rebaixado em 2002, ganhou a Copa do Brasil em 2012, no segundo semestre foi rebaixado e por muito pouco não foi rebaixado em 2014. Tinha gente que não queria estrear o Allianz Parque no final do Campeonato Brasileiro de 2014, com a possibilidade do Palmeiras ser rebaixado e isso ficar marcado no estádio. Só que o Palmeiras resistiu, permaneceu, já estava sendo reestruturado com os recursos do Paulo Nobre. Outro presidente chegou, o Gagliotti, continuou o trabalho. A Leila Pereira, com a Crefisa e tudo mais, fez do Palmeiras uma potência novamente, não apenas por recursos, mas também por organização e pelo trabalho que vem lá de trás, então, da base. O Botafogo não tem o mesmo poder de arrecadação que o Palmeiras e o Flamengo, embora já tenha mostrado que pode arrecadar muito dinheiro. O Flamengo começou uma estruturação em 2013. Em 2019 ganhou a Libertadores,
talvez tivesse tido outro rumo se o Abel não tivesse pedido demissão. Falo do Abel Braga. Ele saiu, depois chegou o Jorge Jesus, reformulou o time, fez tudo diferente. O Flamengo realmente naquele ano jogou muita bola, foi campeão brasileiro e da Libertadores. O Flamengo não parou, o Flamengo continuou o trabalho, mas começou em 2013. Então vou repetir, o Botafogo começou em 2022, com poder de arrecadação menor, cortando o caminho. Por que eu estou falando tudo isso, galera? O John Textor andou dando nova entrevista dizendo que quer sim comprar um clube inglês, que seria fantástico comprar um clube na Championship, na segunda divisão inglesa, até pensando em subir para a Premier League. E disse que é muito interessante para fazer os jogadores terem um caminho para a Europa, jogadores do Botafogo, para atrair jogadores para o Botafogo, fazendo com que eles tenham um caminho para a Europa. Então, se eu falei sobre trabalho longevo no Palmeiras, aqui já não estou falando mais a respeito de base, porque acredito que com a implementação de um trabalho longevo na base do Botafogo, no médio prazo o clube possa dar saltos muito legais com essa transição base profissional, e então o clube também solidificando de fato lá em cima, sem ter talvez que ficar fazendo caminho para jogador um pouco mais velho e para a Europa o tempo todo. Só que o John Textor fala que quer continuar o processo de mandar jogador para a Europa, quer ter sim um clube na Inglaterra para que possa atrair jogadores, em outras palavras, para o Botafogo e do Botafogo que eles possam fazer esse caminho. Dificilmente, então, teremos uma base sólida de um time, como o Flamengo teve durante muito tempo, como o próprio Palmeiras teve durante muito tempo. Recentemente, o Palmeiras negociou muitos jogadores, contratou vários e como a reposição foi muito boa, pouca gente fala a respeito disso. Mas ano passado nós vimos o Botafogo enfrentar de forma recorrente jogadores como Marcos Rocha, Vitor Reis, Caio Paulista, Vanderlan, o próprio Richard Rios, que saiu este ano, Estevão, Rony Rústico, Gabriel Menino. Então você tem aqui pelo menos 8 jogadores que saíram do Palmeiras do ano passado para cá. Tem mais, que eu não vou lembrar. Então o Palmeiras também trocou bastante. Mas as reposições são muito boas. O Palmeiras contratou Andrés Pereira, Vitor Roque. Então o técnico percebeu que a dupla poderia dar certo. Está dando muito certo. Vitor Roque com o Flaco Lopes potencializou alguém que já estava na casa. O Palmeiras agora vê o Felipe Anderson jogar bola, o Maurício jogar bola e por aí vai. E o menino Alan também criando a base, fazendo a diferença em semifinal de Libertadores. Ele que jogou muito contra o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. Pois bem, galera, aqui fica uma reflexão, ou melhor, aqui fica um pedido para que possamos tentar refletir. E eu tô nessa também. Será que o Botafogo tem condições de disputar como queremos que dispute novamente, com Palmeiras e Flamengo e quem estiver lá em cima? Mantendo uma base, tendo solidez. Será que o Botafogo, em tão pouco tempo, porque a SAF foi implementada em 2022, vai conseguir se manter? Pensemos, brigando com Palmeiras e Flamengo, tendo uma base com pouquíssimas vendas, uma base que eu falo no time principal, com pouquíssimas vendas, Palmeiras e Flamengo conseguem trabalho longevo, investimento pesado, porque geram muita receita. O Botafogo vai ter essa capacidade de gerar tanta receita assim e manter um time aqui para que o Textor não fique trazendo jogador pensando em mandar para a Europa? Ou será que o caminho durante um bom tempo ainda vai ser esse, com os treinadores aqui sofrendo com um time que tem rodízio o tempo todo? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque eu entendo que a gente cobra, e tem que cobrar. É só ver o vídeo de ontem aqui, anteontem também. Então, temos que pensar também para que os nossos argumentos sejam válidos, coerentes e tenhamos credibilidade. O Botafogo tem essa condição hoje? Vai ter, porque eu já comecei o vídeo falando que o Botafogo é um gigante. Não quer dizer que o Botafogo tenha a mesma torcida em termos de tamanho que outros clubes, embora tenha uma torcida muito grande. Se essa torcida conseguir gerar receita, ótimo. Se o time, apesar das dificuldades, conseguir ganhar jogos, por exemplo, ir para a Libertadores ano que vem, talvez até na fase de grupos, ótimo. Mas temos essas garantias? Ou é melhor esperar o Botafogo se estruturar completamente, está num caminho muito bom nesse sentido, estrutura como clube, Botafogo trabalhar bem a base e ao invés de ficar vendendo jogadores,
formar um time que começa agora, ganha corpo em 2, 3 anos, 4 anos, volta a disputar lá em cima? São perguntas que podem até doer, mas que precisam ser feitas. Fato é que, com todas as dificuldades, o Botafogo está na zona de classificação para a Libertadores. Temos hoje um G7, o Botafogo é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro e o time do Botafogo precisa vencer o Mirassol amanhã. Aqui está uma outra gaveta. Falei sobre o tamanho do clube, depois um contexto maior com Botafogo, Palmeiras, Flamengo, dá para brigar, não dá para brigar, o que a gente espera, e agora a realidade atual. O Mirassol hoje é um time muito forte no Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo precisa ter capacidade para vencer lá em São Paulo. Fez 3-0 no Rio de Janeiro, tomou um empate, foi muito feio, já tinha feito 3-0, era só fechar a casinha e não dar espaço para o adversário. Não foi o que aconteceu. O Mirassol dá espaço. É um time que joga para frente, dá brechas para transição, vem a análise pré-jogo aí, mas o Botafogo então precisa aproveitar bem, finalizar melhor, mostrei aqui o vídeo ontem, e também se segurar melhor na marcação. Os jogadores têm responsabilidade, todo mundo tem. O Textor, outros gestores, comissão técnica atual, comissões técnicas anteriores e os jogadores que estão aqui. Não podemos tirar a responsabilidade de marmanjo que joga futebol ganhando muito bem para isso. Podem ter dificuldade por conta de uma temporada ruim em termos de planejamento, mas estamos falando de homem que ninguém obrigou a ser jogador de futebol. Tá vestindo camisa pesada, como diz o Muricy Ramalho também, falando a respeito de jogadores do São Paulo. Trabalham, jogam no São Paulo, já tem que ter motivação, normalmente, pro dia a dia. Jogam no Botafogo, atual campeão do Brasil e da América, um gigante mundial, responsável por 3 dos 5 títulos do Brasil em Copas do Mundo. Isso tem que bastar também motivação, organização em campo e responsabilidade. Que joguem para vencer o Mirassol e na quarta-feira tem o Vasco. Podemos levar um grande público para o Newton Santos, fazer uma grande festa, tirar um pouco o Vasco da briga pela Libertadores e fazer o Botafogo talvez encostar no G4. Por que não? Beleza, galera? Ah, tem um recado muito especial. Muito especial, Glorioso Play. O canal do Medeiros, meu amigo Matheus Medeiros, agora mudou. Estamos chegando por lá. Glorioso Play. Eu, Wellington Arruda, Thiago Graxê e Matheus Medeiros. A live de inauguração será na próxima segunda-feira, às 20 horas e 45 minutos. Segunda-feira eu estarei na Placar, aqui no YouTube, às 18 horas. Quando acabar o programa eu venho, já estarei no Glorioso Play com Matheus Medeiros, Wellington Arruda e Thiago Graxê. É o Glorioso Play. Em breve live voltando aqui no canal Fabiano Bandeira também. Então vocês vão me ver bastante em live aqui no canal, lá no Glorioso Play também, na Placar. Hoje, inclusive, estarei na Placar às 18 horas com o Paparazzo, o José Ilão, o Garoni e a Raíza. E ainda tem o Fute Bandeira no Instagram e no TikTok. É mole? O dia tem quantas horas, hein, gente? Pois é, estamos muito juntos. Saudações alvinegras, todo mundo se inscrevendo, deixando o like, agora sim, e ativando o sininho. Valeu, fui, fogo!